do texto, que se encontra em 1 Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 1, os versículos são do 13 ao 16. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, por nos convidar para trazer a palavra de Deus nessa noite. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 13 ao 16. Os irmãos permanecem com suas Bíblias abertas. A gente vai trazer também alguns versículos e os irmãos vão acompanhando para não perder aí o fio da meada. Sair todos aqui cheios do conhecimento da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então aqui, o apóstolo Pedro, ele fala para alguns irmãos de Ásia Menor, crentes, salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e faz ali a eles uma exortação. Aqueles crentes que já eram salvos, já eram livres do pecado. Mas, irmão, como eu faço então para alcançar a salvação e poder ter essa exortação que o apóstolo Pedro lhe faz aqui nesses versículos que o Senhor leu nessa noite? Se a gente for lá em Romanos, no capítulo 10, dos versículos 9 e 10, aí os irmãos já vão acompanhando, tomando nota. Romanos 10, versículos 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, como eu faço para alcançar a salvação na parte do Senhor Jesus Cristo? Eu tenho que crer no Senhor Jesus, com o meu coração, com o meu entendimento. Eu tenho que crer no Senhor e confessá-lo com a minha boca. Basta isso para alcançar a salvação. Foi o que o ladrão ali na cruz, quando o Senhor foi crucificado, foi o que ele fez para alcançar a salvação. Ali ele reconheceu Jesus como Deus, reconheceu Ele como Senhor, acreditando em seu coração nisso, e confessou, falou isso ali na cruz. E o Senhor Jesus disse, e ele pediu a Jesus para que lembrasse dele quando chegasse no paraíso. Jesus foi e disse para ele que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ali ele alcançou a salvação. Foi algo rápido. Ele não teve que passar por nenhum processo para poder ser salvo. Mas sabemos que nem todos, alcançam a salvação de forma instantânea e pronto. E ali foi salvo, morreu e vai para o céu, o paraíso. Não é bem assim. Muitos de nós aceitamos a Jesus e temos uma vida pela frente. E como fazer para manter essa salvação? Como fazer para ter o que Paulo chama do aperfeiçoamento dos santos, para ser perfeito, para nos aperfeiçoar durante esse processo? Então, o processo da salvação, ele tem alguns aspectos, alguns elementos que a gente encontra nele. A gente pode dividir como aspectos instantâneos, que eu já falei até aqui a respeito da justificação. Uma vez que preguei aqui, falei a respeito da justificação. Tem os aspectos, o aspecto instantâneo, a justificação, regeneração. Tem o aspecto progressivo, que é a santificação, que está no nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. E tem os aspectos futuros, que é aquilo que nós esperamos, que é aquilo que nós aguardamos, como por exemplo a glorificação do nosso corpo, a filiação eterna. Então a salvação ela é um processo, e para aqueles que querem ser salvos, eles têm que passar por esse processo. Hoje, como eu falei, aqui a gente já pregou a respeito da justificação, que é um aspecto instantâneo da salvação. No momento que você aceita a Cristo, você é tornado justo diante de Deus.
Você deixa de ser ímpio e se torna justo, justificado diante de Deus no momento que você aceita ao Senhor Jesus. E hoje iremos falar a respeito da santificação, que é o aspecto progressivo do processo da salvação. E é interessante que a santificação, ela é como que um processo dentro do processo da salvação. Até porque ela é o progressivo, ela é o que acontece no nosso dia a dia. Então ela tem um início, ela também tem aquilo que ocorre como um processo no dia a dia e tem um final, um aspecto futuro. O aspecto instantâneo da santificação, ele também é chamado de santificação posicional, que Deus ele nos pega como ímpio, injusto, e nos torna santo. Isso acontece instantaneamente. Em Romanos capítulo 6, versículo 22, Paulo ele diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto da santificação para a santificação e por fim a vida eterna, falando já de algo futuro. Ou seja, você foi livre do pecado, foi livre, liberto do pecado, feito servo de Deus, adotado, agora você é um filho de Deus e você tem em você o fruto da santificação. No momento em que aceitamos a Jesus Cristo, Ele nos tira da posição de pecador e nos torna santo diante de Deus. Então ela já é instantânea. Então ali começa o processo da santificação. Ela também é progressiva, ela acontece no dia a dia, que é a santificação prática, né? A santificação experimental ocorre no nosso dia a dia. Também em Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2, Paulo diz assim, Romanos 12, 1 e 2: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele é até semelhante ao que a gente já leu aqui nessa noite em 1 Pedro, os versículos que nós lemos. E esse aspecto progressivo da santificação, ele ocorre no dia a dia. E também tem um aspecto futuro, que é a santificação completa, que a gente está aguardando. Isso é o que nós aguardamos, que aí Paulo ele fala em Filipenses, no capítulo 3, os versículos 20 e 21, onde ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. Então esse aspecto futuro da santificação que nós aguardamos, de ser santo por completo, é algo que vai ocorrer no futuro. E se assemelha e se encontra com o processo da glorificação, né? Quando nós teremos nosso corpo glorificado. Então a santificação, ela tem esse aspecto instantâneo, nós aceitamos a Jesus, somos tornados santos. Tem um aspecto progressivo, onde nós vamos a cada dia se santificando, se transformando pela renovação do nosso entendimento. E tem um aspecto futuro, que nós estamos aguardando para sermos completos, transformados, glorificados. Aleluia. Aí você me faz a pergunta: quer dizer então, irmão Aleph, que eu sou santo? Porque muitos irmãos, eles falam por aí que não são santos. Eu sou santo não. E aí, eles dizem por aí, né, muitos irmãos, eles saem dizendo que não são santos. Ah, irmão, eu não sou santo, então eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. E Paulo ele nos diz, na primeira epístola aos Coríntios, não vão acompanhar os versículos, certo? Não acompanhando, a gente vai falando e vai. Se resta Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Muitos irmãos já abriram para ler. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo diz o seguinte: a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Chamados o quê? Santos.
com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então Paulo ele chama os irmãos aqui de quê? Santos. Quando aceitamos a Cristo, nós somos chamados de santos. Aqueles que têm uma vida de santificação, aqueles que têm uma vida de santificação são chamados de santos. Então, da próxima vez, meu irmão, quando você vê algum irmão dizer que ele não é santo, você o corrija. Olha, você é santo. Aquele que é santo, santifique-se mais ainda. E aquele que é imundo, vai cada vez mais para a imundícia. Ou você é santo, ou você é imundo. E o que você quer ser? Então nós, quando aceitamos a Cristo, nós somos santos. É isso que Paulo diz. Ah, irmão, então quer dizer que eu já sou perfeito? Não. Aí Paulo também fala, o mesmo Paulo que falou, chamando os irmãos na igreja de Corinto de santos, ele também diz aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, ele diz: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Nós somos santos, nós ainda não somos perfeitos. Então é isso que o apóstolo Paulo ele fala. Eu entendo, eu falei isso daqui até na forma de brincar, que é o que alguns irmãos querem dizer. Eles querem dizer que não são perfeitos, quando falam que não são santos, né? Ah, não sou santo, né? Querem dizer que não são perfeitos. É bem verdade, nós somos perfeitos, mas somos santos. Então da próxima vez você pode até dizer para alguém: não sou perfeito ainda, porque o aspecto progressivo da santificação ela nos leva à perfeição. E essa é a ideia da santificação, nos levar à perfeição. É isso que nós esperamos. Se você não espera no futuro ser perfeito, você está no lugar errado. Todos que estão aqui nessa noite, um dia, esperam ser perfeitos, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmão, o que é o processo da santificação? Você está falando aí, está dizendo que eu sou santo, mas você não me disse ainda o que é o processo da santificação. Aí a gente volta para o texto da leitura que eu fiz inicialmente, 1 Pedro, capítulo 1, os versículos 14 e 15. Pedro ele diz o seguinte, vou ler novamente: como filhos obedientes, não vos conformando, ou seja, não andando de acordo com as concupiscências, com os desejos que antes havia em vossa ignorância. O que Pedro está dizendo aqui é que antes de serem salvos, de aceitarem a Cristo, de serem justos, de serem regenerados, eles eram pessoas que viviam de acordo com o que o mundo falava, com o que o mundo dizia que era certo, de acordo com os seus desejos. A gente sabe que o padrão mundano, os valores mundanos, eles são diferentes dos valores de Deus. E o que Pedro está dizendo aqui para os irmãos é que, como filhos obedientes que já passaram ali pela adoção, eles não deveriam agir de acordo com os desejos que antes eles tinham, com os desejos da sua carne. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então Pedro ele nos chama para sair do padrão mundano, vivendo no pecado, vivendo no desejo da carne, fazendo aquilo que dá na teia, para o padrão de Deus. Isso é a santificação, é você deixar o pecado de lado, sair de uma vida pecaminosa e passar a viver a vida que Deus quer para você, que é uma vida de santificação. Então, através da fé no Senhor Jesus, no momento em que o aceitamos, somos feitos santos, dando um pontapé de largada e saímos do padrão humano para o padrão de Deus. Ainda não atingimos o padrão de Deus, ainda não atingimos a perfeição, mas estamos em busca da santificação. 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 23. Nós vamos ver que eu vou dizer aqui nos versículos, é porque eu gosto assim. A gente fala e vai mostrando. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz o seguinte: Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, ele fala: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Como Pedro falou, em toda a vossa maneira de viver, Paulo também fala em tudo. Isso é importante, irmão, né? A gente, às vezes, não vai prolongar muito, mas é importante a gente entender o que é esse tudo, né? Porque às vezes os irmãos, eles são santos enquanto estão aqui na reunião, enquanto estão na frente do irmão. O marido, às vezes, quando está na frente da esposa, é santo. Está na frente dos filhos. Mas e por trás? É em tudo nós devemos nos santificar, em toda maneira de proceder, em toda maneira de viver. É tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, perfeitamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o padrão que Deus quer. E a santificação, ela é completa. Ela não ocorre somente no exterior. Olha, irmão, você tem que andar direitinho, tem que vir bem vestido para a igreja, porque o que importa é como você anda, é o que as pessoas veem. É isso? Não. É em tudo. E é interessante que quando Paulo escreve, ele começa pelo Espírito. É de dentro para fora. É do interior para o exterior. Até falamos hoje na escola dominical a respeito do coração, né? A respeito do coração, dos pensamentos. Espírito, alma e corpo. É de dentro para fora. Então começa com os nossos pensamentos. Devemos entender, isso Paulo também fala aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 8, naquilo que nós devemos pensar. Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, versículo 2, que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. Então os nossos pensamentos, a nossa alma, as nossas emoções, elas devem estar voltadas para as coisas de Deus. Tem que ser transformado. Até porque, para se santificar, não é qualquer um que se santifica, é somente aquele que já aceitou o Senhor Jesus Cristo. Aquele que aceitou a Cristo, ele procura se santificar. Então, ele é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E o seu coração agora é um novo coração. É como o pastor até estava falando ali hoje, estava falando na escola dominical. E eu me precipitei, adiantei, nem falei que o coração, esqueci de dizer para os irmãos que o coração era um órgão. Não, o coração aqui que a Bíblia fala não é aquele órgão que pulsa bombeando sangue. Mas isso, claro, muitos irmãos já entendem. Que quando a Bíblia fala de coração, né, o Shevav no hebraico, fala do nosso entendimento, da nossa alma, das nossas emoções, do que está dentro, né, não do músculo. Então, o nosso coração, o nosso entendimento, ele é renovado. Quando aceitamos a Cristo, aquilo que você pensava antes, você não pensa mais. O pastor deu um exemplo aqui que tem uma discórdia, né? Um camarada lá no mundo, inclusive depois que ele aceitou, o camarada aceitou também. E aí, quando o pastor aceitou a Cristo, ele agora tem um novo entendimento. Aquilo que ele pensava em fazer antes, ele não pensa mais. E que bom que o camarada lá aceitou também e não pensava também em fazer aqui, né? Então, deu tudo certo. Então, quando aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura, temos um novo coração. E essa transformação, ela tem que ser completa. Tem que ser no espírito, tem que ser no coração, nosso sentimento, nossas emoções, e também no corpo. Transformação completa. A santificação, ela tem que ocorrer de dentro para fora. Mas também não é só no coração, não. Porque no coração ninguém vê, não. E como eu disse, até para obter a salvação, você tem que confessar o Senhor Jesus. É no exterior. Essa transformação, ela reflete no exterior. Ela é completa e ela é progressiva. Então nós vamos melhorando com o passar do tempo. É interessante que muitos irmãos, às vezes, estão na caminhada e chega um determinado momento que ele diz: não, tá bom, já atingi aqui a maturidade cristã. Isso é um perigo, porque a santificação, ela é progressiva. Ninguém, quando estiver aqui na terra, vai conseguir atingir o padrão de Deus, o padrão divino, aquilo que Deus quer para que a sua vida seja perfeita.
Então, em todos os passos da nossa vida, devemos estar procurando, buscando a santificação, ser cada dia mais perfeitos. Não, irmão, estou aqui, desde que eu nasci eu sou da igreja, já tenho 80 anos, eu acho que não tem mais o que aprender. Tenho que viver, tenho que aprender, tenho que buscar a perfeição a cada dia. É até a vinda de Cristo, é ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Porque se a gente tropeçar no caminho, está lá santificando, chega a determinado ponto da vida da pessoa que pronto, tá bom, já cansei, volta para o padrão mudando. Então devemos estar todos os dias buscando estar de acordo com o padrão que Deus tem para as nossas vidas, sair do padrão, todo mundo passar para o padrão de Deus. E Deus, Ele exige dos seus filhos a santificação. Continuando o texto que foi lido nessa noite, o versículo 16, ele diz assim, do capítulo 1 de 1 Pedro: porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus, Ele exige santificação dos seus filhos, daquelas pessoas que já foram transformadas, daquelas pessoas que já foram regeneradas, ou seja, uma nova criatura. Se você está aqui nessa noite e é uma nova criatura em Cristo Jesus, você deve, não é querer não, eu acho que eu vou me santificar, não é querer não, é deve. Deus exige santificação da sua igreja, e isso não é algo novo, isso não foi só para a igreja não. Pedro diz, porquanto está escrito. E quando ele diz que está escrito, não está escrito no Novo Testamento, não, é no Antigo, porque o Novo não existia. Então Deus não requer santificação somente da sua igreja. Deus já queria santificação do povo de Israel. Deus é um Deus santo, e desde a criação do homem, o que Ele deseja para o homem é que ele também seja santo. Levítico, capítulo 19, versículo 2, Moisés, ele diz assim, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, né? Aí Deus vai e diz para Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então já era a vontade de Deus para o povo de Israel a santificação, que eles fugissem do pecado, que eles fugissem da idolatria, que eles fugissem da prostituição. Essa era a vontade de Deus para o povo de Israel. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Ele quer que nós sejamos santos. É interessante, no Antigo Testamento nós vemos um exemplo de Daniel. Daniel, ele tinha de tudo para não se santificar. Ali no cativeiro babilônico, foi levado Daniel, Ananias, Misael e Azarias, foram levados ali para o cativeiro babilônico, tirados da sua terra, levados para uma terra estranha, escravizados. E ali eles tinham tudo para dizer: não, não vai servir a Deus não, porque Deus não nos protegeu. Mas eles tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles sabiam quem era o Deus de Israel. Glória a Deus. E eles sabiam que Deus tinha dito: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E aqui em Daniel, no capítulo 1, no versículo 8, diz o seguinte: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu aos chefes dos eunucos para que lhe concedesse não se contaminar. E aqui na Ezequiel rende até pregações, as pessoas pregam vezes só sobre isso, né? Mas aqui o que a gente quer entender nessa noite é que nessa situação Daniel não queria pecar, não queria se contaminar, ele queria se manter santo, reto diante de Deus. Essa foi a posição que ele tomou. Como eu disse, Daniel poderia ter dito naquele momento: ah, vou me esbaldar isso aqui, bicho, esse petiscozinho aqui nunca comi na minha vida, ó, comer esse porquinho aqui, né? Poderia ter dito, né? Vou comer isso aqui, nunca comi. Ô, rapaz, a aparência talvez daquela comida fosse boa. Era um manjar que o rei tinha separado para aquelas pessoas ali. Aos olhos, né,
poderia desejar a cobiça. A cobiça poderia agir naquele momento, Daniel querer, mas Daniel não. Resolveu não se contaminar, se manteve santo, porque essa era a ordenança de Deus. E aqueles que se mantêm santos, eles têm recompensa da parte de Deus. Se você está na sua vida se santificando, lá no seu trabalho, aí o seu chefe diz: ei, diga tal coisa para fulano de tal, e aquilo é uma mentira. Não minta. Não faça aquilo que desagrada a Deus. O pecado nunca é correto. Não, eu vou fazer isso daqui porque eu acho que a consequência pode ser boa. Mesmo sendo um pecadinho pequeno, está fugindo da santificação. Não, eu vou deixar esse negócio de santificação de lado aqui uns 3 dias pelo menos, vou ali na festa ali, depois eu volto para a igreja de novo. Errado. E você que está todos os dias buscando santificar, de fé em fé, na caminhada cristã, Deus tem recompensa para você. Assim como Deus recompensou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, no versículo 19 do capítulo 1 de Daniel diz: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Os outros tinham tudo. O manjar que o rei tinha dado, aquele manjar era específico para que aquelas pessoas se desenvolvessem melhor. Mas a santidade que Daniel escolheu, ela fez com que eles fossem melhores do que os outros. Você é melhor do que quem está no mundo, mas porque a santificação, a santidade de Deus na sua vida faz você assim. Não é por você, não foi porque Daniel era bom, porque Daniel era isso, era aquilo, não. Foi a santidade de Deus na vida dele que fez com que ele ficasse, Ananias, Misael e Azarias ficassem melhores do que os outros jovens. E outra coisa, aproveitando isso, que não somos nós que devemos entender, é que realmente a santificação, se nós tentarmos nos santificar por nós mesmos, nós não vamos conseguir. A única forma do crente se santificar é com a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Então dependemos do Espírito Santo para nos santificar. Claro que parte de você a vontade de se santificar. Nós não somos marionetes que Deus pega, chega, seja santo. Não, você não vai ser. Nós escolhemos. Eu quero me santificar. Eu tomo uma posição, eu tomo uma atitude, e o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer isso na nossa vida. Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículos 16 e 17, diz o seguinte: Gálatas 5, 16 e 17: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então Paulo, o conselho que ele nos dá é: andai em espírito. É interessante quando vemos a passagem das 10 virgens, elas estavam com suas lamparinas e tinham que ter o azeite. E o azeite, nós sabemos, é o que mantém aquela luz acesa. E o azeite representa o que em nossas vidas? A presença do Espírito Santo de Deus. Então, se nós quisermos alcançar a salvação, quisermos alcançar o final, aquilo que nós almejamos, nós devemos manter as lamparinas acesas. Nós devemos ter a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, Paulo ele diz que se você alimenta a carne ela vai prevalecer contra o Espírito. Aí ele fala aqui quais são as obras da carne. E se você alimenta o Espírito com o fruto do Espírito, o Espírito vai prevalecer contra a carne. Glória a Deus. Isso é a santificação. É procurar ter o fruto do Espírito na vida e não cumprir as obras da carne. Aí Paulo fala: idolatria, feitiçaria, inimizade, convívio, impureza, lascívia, prostituição, heresia, peleja. Tudo isso é obra da carne. São tantas obras que Paulo ainda diz assim: e coisas semelhantes a estas.
devemos fugir do pecado. Devemos andar em Espírito, para que o Espírito Santo de Deus nos dê força para vencermos o pecado. E Deus, Ele exige de nós santificação e fornece o Espírito Santo para nos ajudar a se santificar, porque o autor dos Hebreus, ele diz no capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, aqueles que não se santificam, que não procuram ter uma vida de santidade, estes não alcançam a salvação. Até porque a salvação ela é um processo para nós. Então, no nosso dia a dia, nós nos santificamos. Então, aqueles que querem alcançar o final, eles têm que passar pela santificação. Então, se você está aqui nessa noite e almeja alcançar a salvação da parte de Deus e não deu ainda o primeiro passo, que é aceitar ao Senhor Jesus, crer no seu coração e confessar com a sua boca que Cristo é o seu Senhor, nessa noite Deus te chama para fazer isso, para dar esse primeiro passo, para ser justificado, para ser tornado santo. E você vai aceitar Jesus, você vai já sair daqui nessa noite santo. Você aceita Cristo, Ele já lhe posiciona como santo. E a partir de hoje à noite, você já vai ter uma vida de santificação. Já vai abandonar as coisas do mundo, procurando sair do padrão do mundo e chegar no padrão de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade é o que liberta. Então a verdade da palavra de Deus, ela foi pregada aqui nessa noite. Nenhum homem, ele pode chegar até Deus se ele não santificar. Então nessa noite, se você está aí no seu canto, você quer ver a Deus, você quer chegar até o paraíso, assim como o ladrão chegou, você precisa dar o primeiro passo. Você precisa vir aqui, se entregar ao Senhor Jesus, confessá-lo como seu Senhor e passar a ter uma vida de santidade. E um dia, isso será de forma perfeita. Seremos semelhantes a Ele, seremos glorificados, seremos eternamente filhos de Deus. E é como o escritor lá em Apocalipse diz: ali não haverá maldição. Hoje em dia as coisas podem estar difíceis. Nós, como cristãos, nós não somos perfeitos. Quando aceitamos a Cristo Jesus, Ele nos torna justos diante de Deus. Mas nós temos uma natureza pecaminosa ainda para combater, que só venceremos com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Mas eu te convido nessa noite, pode estar difícil como for, aos seus olhos pode ser algo impossível se render ao Senhor Jesus. Mas Ele te chama nessa noite porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que pode te santificar. Ele é o Deus que pode te dar a vida eterna. E essa é a promessa que Ele nos fez. Então fica um convite aberto nessa noite para aquele que quer aceitar o Senhor Jesus, ter uma vida nova, uma vida transformada, uma vida de santidade. Deus te chama nesta noite. Venha, aceita o Senhor Jesus. Passar o pastor que vai dar continuidade, eu agradeço em nome de Jesus.